Olá, tudo bem? Eu tô ciente que essa parte da modelagem é uma aula um pouco mais chata, um pouco mais demorada de assistir, né? Porque é uma modelagem que a gente já está acostumado. Mas é uma modelagem básica, vou ter que repetir isso várias e várias vezes aqui para vocês, tá bom? Bom, então temos aqui o nosso projeto. Agora nós vamos colocar as esquadrias, primeiramente, aqui do pavimento superior, depois alguns componentes, tá bom? Na próxima aula eu vou estar colocando todos os componentes, tá? Na verdade, vamos fazer o seguinte, tá? Pensando aqui. Os componentes a gente vai deixar para colocá-los um pouco mais para o final, simplesmente só pro arquivo não ficar tão carregado, tá bom? Caso você tenha uma máquina muito boa, você já pode colocar todo o layout para fazer o detalhamento um pouco melhor, né? Que é interessante a gente fazer o detalhamento quando tem o layout em meio tom, mas vamos deixar isso para frente. Eu vou explicar para você como colocar o layout e não vou colocá-lo como inteiro, tá bom? Vamos lá. Primeiro pavimento, está aqui o nosso projeto. Eu vou deixar aberto aqui o projeto final, ok? Simplesmente para eu ver exatamente quais são os componentes em cada local, ok? Logo na frente a gente vai ter uma janela, tá? De 2,30 por 4. Então a arquitetura, janela, vai ser esta daqui mesmo, tá bom? RT Domal. Não foi uma janela que eu criei, mas eu fiz algumas modificações nela. Por isso que eu deixei o nome original e coloquei RT aqui por conta dessas modificações, tá bom? Ela vai ter uma altura de extremidade de 2,20 e vamos colocá-la aqui. Vamos lá, colocamos a janela. Ela está um pouquinho errada aqui, que a gente tem que fazer uma modificação no tipo dela. Largura 4,5, vamos ver se foi, e altura 2,2. Aplicar. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com esse window position, tá? Que é a posição da janela na parede, e a gente vai colocar 0. Essa janela aqui, vamos colocar um pouco mais para a direita, a L, seleciona essa linha e seleciona a janela depois, tá bom? Então, travou a janela aqui, tá bom? Na frente, vamos utilizar esta mesma janela, Create Similar, só que agora vai ser uma janela de 2 metros por 2,20. Vamos colocá-la um pouco mais para cá, para depois alinhar, tá bom? Seleciona ela, Window Position 0, largura vai ser 2,20 e altura vai ser 2 metros, ok? Aplicar AL e seleciono o centro da parede e a janela aqui como um todo. Essa janela aqui tem algumas modificações aqui que eu tenho que fazer. A largura na verdade é 2, não 2,20. Ok, largura 2 por 2,20, vamos ver se ela modificou ali. Eu fiz a modificação dela, então a gente tem que colocá-la novamente conectada nessa parte da parede. E agora sim, a janela está correta. Por último, temos uma janela exatamente assim, aqui. Coloco um pouco mais para a direita, a L e alinha corretamente a janela, tá bom? Depois a gente tem uma janela fixa. Toda vez que eu estou olhando para o lado, galera, porque eu estou vendo aqui esse projeto aqui, tá bom? Que é o projeto final nosso. Vamos lá, dar um zoom na outra parte aqui. Vai ser uma janela fixa de 1 metro por 2 metros. Então, a arquitetura, acho que de 1 metro por 2 metros, acho que está errado. Altura 1,20 vai ser uma janela de 1,20 por 1 metro. Isso aqui é do outro Revit, tá bom? Vamos lá. Arquitetura, janela.
vamos escolher uma janela fixa agora de 1,20 por 1 metro. Então, editar de tipo, duplicar 100 vezes espaço vezes 120 centímetros, ok. 1,20 por 1 metro, ok. E vamos colocá-la aqui, bem no meio. Essa mesma janela, vamos colocá-la no banheiro 2, no banheiro 3, ok? E essas duas janelas, vamos modificar no 3D a altura dela, tá bom? A altura de peitoril tem que ser 2,2, como essa daqui também, 2,2, ok. Janelas aqui colocadas, agora nós vamos cair para outra parte da fachada, que é esta parte aqui, ok? Essa parte aqui, a gente vai colocar aqui as janelas, tá? Mas são janelas que a gente vai considerá-las janelas, tá bom? Que elas vão estar bem grandes aqui. Vai ser exatamente essa mesma família, então janela lá para cima, vai ser 2 por 2,20, primeiro piso, cadê? Aqui, ela está errada, seleciona ela, a altura 2,2, largura 2, aqui vai ser 0, e alinha AL, alinha a parede com a janela, parede com janela, e foi. Create Similar, e vamos jogar para cá, e para cá também, ok? Tudo bem dar esse erro, é porque eu já vou alinhar a janela aqui. Pronto, o que aconteceu? Eu coloquei a janela muito aqui no meio, então pegou o pilar, né? E não é isso que eu quero agora, né? Tipo, eu coloquei a janela bem no meio do pilar, mas eu só coloquei isso para puxar a janela aqui corretamente depois, tá bom? Aqui já está alinhado, esses dois aqui eu acabei de alinhar. Essas janelas aqui do banheiro vai ser exatamente igual a janela do banheiro 3. Ó, agora a janela apareceu, tá vendo? Vamos selecionar aqui, botão Tab, seleciona este plano e depois a janela. Essa janela aqui, será que está certa? Essa daqui tá. Então, CS Create Similar, altura de extremidade 2,20 e já jogamos a janela aqui e janela aqui. Bom, tem um lavabo ali também, então CS 2,20, colocou a janela, tá certo? Agora nós vamos utilizar outra janela aqui nessa parte aqui, tá bom? É uma janela com 2,30 por 4, ok? E só deixa eu verificar se é a mesma janela, se é a mesma família de janela. E é a mesma família de janela. Só vamos modificar a largura dela, tá bom? Então, selecionou aqui CS, pode jogar uma janela aqui, outra janela aqui. Essa daqui, ela vai ter 4,75 de largura por 2,30 de altura. Então, altura 2,30, largura 4,75. Provavelmente deu erro. Não deu erro, mas a gente vai juntá-la aqui na nossa base. Então, a L nessa base e depois a L aqui na nossa janela, tá bom? Ele vem até aqui. Olha só que bacana. Certo? Agora, a outra janela. Ela vai ser de 2,30 por 4,60. Vamos lá, cadê a nossa janela? Tá aqui. 4,60 de largura, 2,30 de altura, zerado a distância da parede, AL, seleciona o DWG e depois seleciona o componente da janela. Foi. Agora no 3D, olha só quem está aqui, já está começando a ter uma cara um pouquinho melhor, não é? Só para mostrar para vocês
um pouco mais do que a gente está fazendo. Tá aqui o nosso projeto, toda a modelagem final, ok? Então essa daqui é uma modelagem um pouco mais fina que a gente vai fazer daqui a pouco. Só vou mudar aqui o modelo de vista para perspectiva geral. E carregando. E tá assim o nosso projeto, ok? No nosso projeto não vai ter isso daqui, porque isso daqui foi aquele erro que eu mostrei para vocês logo no início, ok? Então isso daqui não vai ter. Aqui vai estar a nossa piscina, vai estar com as bordas, ok? Então aqui tem uma borda que a gente coloca na parede, a iluminação já está corretamente, aqui já está a parte de água também, então tem uma torneira para cobrir aqui, a parte de detalhamento, de frisos, ok? Então é isso daqui que a gente vai fazer, mas a gente tem que ter uma base, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, certo? Colocamos as esquadrias, as janelas. Tem mais uma janela aqui no canto e aqui. Tem mais uma janela aqui no canto que ela vai ter 2,30 por 3 metros. Primeiro pavimento. Vamos aqui, create similar. Vai dar um erro grande, não deu erro. Beleza. Largura 3, altura 2,20. Aplicar. AL. Seleciona o pilar dessa vez e depois a esquadria. Pronto. Aqui nós colocamos. Agora deixa eu girar aqui o nosso final para a gente ver qual que é esta família aqui. Essa família aqui é uma janela veneziana de 2 folhas de 2,5 metros por 120. Arquitetura, janela. Vamos agora aqui, janela veneziana, não é blindex. Janela veneziana, 2,5 por 120, altura 2,2. E carregamos a família aqui, não tem problema em estar fora. AL. E colocamos aqui DWG, depois esquadria. Agora a gente vai colocar nossas portas, ok? Então a gente vem aqui na planta de piso, primeiro pavimento. Vou modificar aqui rapidinho. E seguinte. Vamos começar com as portas daqui do meio, tá bom? Porta. Uma porta simples, porta de abrir lisa. Então, porta, abrir, veneziana não. Porta de abrir lisa de 80 centímetros. Guarnição, vocês vão deixar seleciona essas duas guarnições, deixa a guarnição de 60 centímetros mesmo, ok? Perceba que ela muda de lado, ela faz essa modificação, barra de espaço e ok. Daqui a pouco a gente vai colocar, quando a gente começar a colocar nossas cotas, a gente vai colocar exatamente o local que elas têm que ficar, tá bom? Além disso, essa parede aqui não foi até o final. Vamos ver no 3D? Eu sou luz. Caixa de corte. Aplicar. Seleciona a caixa de corte aqui. Vem mais para o centro. Deixa a nossa edificação com foco na nossa edificação. Baixa aqui um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma linha que eu esqueci. Todas as paredes estão aqui. Perfeito. Só era essa parede aqui que eu tinha esquecido mesmo no primeiro pavimento. Pronto, já está criado. Vamos colocar seleciona a porta, CS Create Similar e joga as portas aqui, tá bom? Essas daqui foram criadas. Essa daqui é de 70. Então, RT abrir lisa com batente de 6. Joga a parede para cá, barra de espaço. O mesmo fazemos para os banheiros. Aqui. Este daqui. Essa aqui é o quarto que vai ter a parede de
a porta de 80 e esse daqui. Show! Além disso, com o comando DR, nós vamos diretamente para o comando das portas, tá? E vamos colocar o batente apenas. Então tem aqui porta batente, tá? Ela não tem a porta nesse caso, mas só o batente dela apresenta, tá bom? Mesma coisa, guarnição flex 110 em 10 mm, não deixa selecionado, tá bom? E foi, vamos ver se aqui tem uma porta, tudo certo. E finalizou, pessoal. A gente está aqui com a maioria dos componentes. A gente tem que ver só como colocar o componente aqui da escada, o outro componente da escada. Deixa eu ver quanto tempo já deu de aula, deu 15 minutos de aula. Já vou colocar aqui os componentes que eu prometi no começo da aula, lá no pavimento térreo, que é o componente do portão. Todas as famílias que você for colocar de interior, você vai colocar exatamente deste modo, tá bom? Então, térreo, deixa eu ver aqui, estou no outro projeto. Arquitetura, componente, vamos colocar aqui grade. Opa, travou. Não travou agora não. Grade. É a grade 3 que a gente vai utilizar nesse caso. Ok, barra de espaço para virar ela. E aqui, pronto. AL. Selecionou aqui. Esta família aqui, ela não é paramétrica, tá? Então, a gente vai selecionar ela, create similar. Agora, vamos selecionar grade 1, que é uma grade um pouquinho menor. Selecionei aqui, grade 1. Mesma coisa, AL. Trava aqui. E trava aqui, o final do nosso pilar, e aqui também, tá bom? Como que a gente vai fazer a modificação da família dessa porta? Desse portão? Seleciona o portão, editar a família dele. E aqui é simples, a gente vai vir numa elevação de frente, perfeito. E vocês vão poder copiar esses elementos aqui pro lado e também selecionar estes elementos aqui pro lado. Dessa forma vocês vão conseguir criar sempre os montantes, tá bom? E também essa separação vertical, tá bom? E vamos lá. Ela tem algumas modificações de distância entre as grades, a altura da base, a altura da barra, a altura da grade, mas não o comprimento dela aqui. Isso daqui tem que fazer manualmente, tá? Isso daqui é uma família que você pode trocar com qualquer outra que você tenha, qualquer outra que você tenha feito a modelagem, ok? Todas as famílias que você precisa para fazer o layout deste projeto aqui, ele já está no template, tá bom? Então não precisa se preocupar em carregar. Você pode carregar se você for utilizar, mas para essa parte de todo treinamento, ele já está aqui, ok? Então, finalizando, vou tirar a caixa de corte. Tá aqui a primeira etapa do nosso projeto, tá bom? Então, vou modificar aqui, vamos lá. Não conectado, altura 2 metros e ok. Pronto. Tá aqui a nossa primeira parte do projeto. Na próxima parte a gente vai ver um detalhamento, deixa eu modificar aqui. Na próxima parte a gente vai ver um detalhamento um pouco mais fino. Vai começar assim a ver a parte de separação das camadas, então a gente vai ter partes mais avançadas de modelagem. Qualquer erro que tiver no projeto eu já vou fazer algumas pequenas modificações aqui, mas vocês vão receber esse arquivo aqui no final da aula, tá bom? Que provavelmente é só baixar no próximo capítulo de toda essa etapa, tá bom? Bom, não se esqueça de comentar o que você achou da aula, não esqueça de comentar suas dúvidas, é muito importante isso. E te vejo na próxima aula. Até mais!